Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar sobre a liberdade e gostaria de compartilhar com vocês uma informação que chegou ao meu conhecimento de que no século passado, no século XX, foi o século em que morreu mais cristãos pelo mundo em decorrência da perseguição à nossa fé. Nós temos que entender o que essa realidade nos mostra, pelo menos dois aspectos, mas antes quero ressaltar aqui um texto bíblico, João 15, a partir do versículo 18. Jesus disse que o mundo nos odiaria. O mundo nos odiaria porque não pertencemos mais ao mundo. Se nós pertencêssemos ao mundo, o mundo não nos odiaria. Mas Jesus encerra o versículo 19 dizendo: mas eu vos escolhi para que não pertençam mais ao mundo e que dê muitos frutos. Como eu disse, dois aspectos me chamam a atenção. O primeiro é o fato de que o cristão continua sendo perseguido pelo mundo. O cristão continua padecendo isso que o Senhor nos ensinou nesses versículos aqui, sendo perseguido por causa da sua fé, das suas convicções e pela sua fidelidade ao Senhor. Outro aspecto que nós precisamos entender é que se realmente existem pessoas sendo perseguidas, essa proporcionalidade de que pessoas que estão morrendo, ela reflete também que também existem muitas pessoas que, por causa dessa perseguição, têm estado dispostas a dar a sua vida por amor ao Evangelho. Porque se houvesse perseguição, mas as pessoas não estivessem dispostas a morrer, certamente esse número de pessoas que morreram no século XX por causa da sua fé, ele seria menor. Mas nós aprendemos que existem muitas pessoas que ainda têm sido fiéis ao Senhor e não têm negado a sua fé e têm lutado por amor a Jesus para dar bom testemunho da sua fé, assim como foi no tempo da igreja primitiva, onde muitas pessoas morreram. Isso nós precisamos refletir também algo que eu gostaria de falar sobre a liberdade. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, nos convidar, juntamente com o Espírito Santo, a fazermos uma reflexão de como nós, aqui no nosso país, onde desfrutamos de uma liberdade, temos vivido, temos dado testemunho da nossa fé em um campo de liberdade. Pessoas têm morrido pelo mundo por amor ao Evangelho, e nós, o que temos feito da nossa fé nesse ambiente de liberdade? Precisamos entender algo também que Paulo escreveu quando ele escreveu aos Gálatas, que ele disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não usem a vossa liberdade para viver de maneira libertina. Não usem a liberdade para viver a libertinagem. Essa é a mensagem que Paulo nos ensina e nós precisamos entender. Se realmente temos entendido isso, se a liberdade que temos em nosso país, por enquanto ainda temos, se temos usado isso da maneira correta. Infelizmente, eu não quero aqui generalizar, mas vivemos em um contexto sim de liberdade. Mas observamos que muitas pessoas não têm usado essa liberdade da maneira correta. As pessoas pelo mundo têm derramado seu próprio sangue, têm perdido suas vidas por amor ao Evangelho. Enquanto que muitas vezes nós aqui não temos tido a capacidade de crucificar o nosso próprio ego, de crucificar o nosso eu junto com nossas paixões e concupiscências. A palavra do Senhor nos ensina, que Paulo mesmo diz aos Gálatas, que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Precisamos fazer uma autorreflexão se realmente temos visto Cristo vivendo em nós, porque muitas vezes não temos conseguido abrir mão sequer dos nossos pecados, dos nossos impulsos pecaminosos. A palavra nos ensina que aqueles que receberam a Cristo crucificam a sua carne, e nós temos realmente crucificado a nossa carne. Paulo nos ensina um parâmetro no capítulo 5 dos Gálatas. Ele fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Aqueles que crucificaram a sua carne não vão transmitir ou não vão transparecer as obras da carne. Paulo fala sobre essas obras, fala que elas são percebidas. E nós vemos lá também que fala sobre o fruto do Espírito Santo. O cristão verdadeiro, que vive num contexto de liberdade, mas que entende que tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Jesus, ele fará com que seja percebido na sua vida o fruto do Espírito Santo. Mas aqueles que ainda não entenderam a necessidade que ainda num contexto de liberdade, precisam morrer para si mesmo, precisam morrer por amor a Jesus, crucificando o seu ego, crucificando as suas paixões e concupiscências. Essas pessoas que não entenderam isso, elas fazem com que as obras da carne sejam percebidas. Façamos, como eu disse, uma reflexão e vamos analisar a nós mesmos, analisemos o nosso contexto, nossa conduta como indivíduos e muitas vezes como igreja, enquanto comunidade de fé, se realmente temos entendido
o que Paulo nos ensina aos Gálatas e o que Jesus nos ensina em todos os 4 evangelhos, a respeito da necessidade de darmos bom testemunho de Jesus. Esse bom testemunho nós só conseguiremos dar quando nós entendermos que temos que crucificar, porque Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim. Cristo só vive em mim se eu crucificar a minha natureza humana, se eu entender que o meu eu deve morrer. Talvez não precisemos derramar o nosso sangue, mas precisamos lutar. Assim como o autor aos Hebreus disse, que na luta contra o pecado, nós não lutamos até derramar o nosso sangue. Isso é uma analogia, uma ilustração. Nós precisamos travar uma luta incessante e intensa contra o pecado. E assim, certamente, o fruto do Espírito Santo será percebido em nós. O nosso país será impactado pela santidade de Deus que haverá em nós, quando nós crucificarmos a nós mesmos. O nosso país verá que os cristãos usam a sua liberdade para morrer para Jesus. Usam a sua liberdade para dar bom testemunho do seu Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos faça entender a verdadeira liberdade que temos e como devemos usá-la. Que nós possamos refletir sobre quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas em outros lugares têm sido obrigadas a dar a sua vida, derramar a sua vida em prol do amor ao Evangelho. E nós possamos assim então entender que devemos usar a nossa liberdade da maneira correta. Deus nos abençoe e nos encha de graça e misericórdia e nos sustente na fé, para que possamos usar a nossa liberdade da maneira correta. Deus abençoe.